Nós vamos ler esses versículos, nós vamos orar e nós vamos sentar. E depois nós vamos ler um outro versículo sentado. Amém? Combinado? Então vamos ler a palavra do Senhor em Provérbios 24, versículo 3 e versículo 4. Vamos fazer essa leitura que diz assim. Provérbios 24, 3 e 4 diz assim: com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida, e pelo conhecimento seus cômodos se enche do que é precioso e agradável. Amém? Agora nós vamos orar e depois vamos ler um outro versículo para a honra e glória do nome do Senhor. Deus maravilhoso Pai, nós estamos aqui na Tua presença, suplicamos a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu poder, a ação poderosa do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor amado, Te agradecemos por ter chegado aqui nesta congregação, Pai, para adorarmos o Senhor que é santo. Não viemos fazer outra coisa a não ser adorar ao Senhor, ouvir a Tua palavra, engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é maravilhoso, justo e bom, Pai. Amém, Jesus. Pode sentar, irmãos, e abre a sua Bíblia aí, no capítulo 1 da carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ler depois aí, do versículo 1 até o versículo 7, amém? Em primeiro lugar, eu peço perdão por ter chegado atrasado. Eu achei que o culto começava às 19 e estava me arrumando, né, recebi o recado do pastor, né? O pastor precisa ficar atrás até do pregador, porque senão esquece do horário do culto. Amém. Eu pensei que começava às 19, mas aí a gente rapidinho, como eu moro perto, deu tempo de chegar aqui, graças a Deus. Eu estou feliz por estar aqui com vocês, revendo os amigos queridos, a diaconisa Noemi, o Walter, a esposa, pessoas que a gente congregou muito tempo junto e a gente ama muito. E vocês aqui também, a gente ama demais. Se vocês fizerem uma pergunta para mim assim, diaconisa, como você vai? Na verdade, assim, quando a gente encontra uma pessoa, a gente pergunta, como vai, tudo bem? Eu digo para vocês que surrada pelas lutas da vida. Surrada mesmo, as lutas têm sido imensas, mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, essa é a nossa alegria. E aí nós lemos um versículo maravilhoso. Eu não sei qual é a temática. O pastor me deu esse versículo aqui do capítulo 3, não é isso, pastor? E eu, pelo versículo que o pastor me deu, eu falei assim, eu acho que o assunto deve ser família, né? E eu fui pesquisar sobre isso, e daí eu tinha esse versículo que eu acho bastante maravilhoso, que é lá de Provérbios, no capítulo 24, do 3 ao 4. E aqui, esse versículo é bonito, porque ele fala assim, com sabedoria se constrói uma casa. Com discernimento, ela se consolida. Não é isso? E pelo conhecimento, pelo conhecer, né, ela se enche do que é precioso e agradável. Viu que maravilha isso aqui? Isso aqui para a família eu creio que é lindo demais. E aí, nós vamos lá para a carta do apóstolo Pedro. Primeira carta de Pedro, os crentes naquele contexto estão passando muita luta. Já são chamados, não é isso? Porque você é chamado, lembra aí, o pastor disse que vão estudar sobre o chamado de Jeremias. Doutrina importantíssima, o chamado. Né? Porque você está aqui porque Deus chamou você. Teve um chamado na sua vida. Então, a doutrina do chamado é maravilhosa. Né? Aí, depois que ele chama, o que ele faz? Ele regenera. Entendeu? Sabe aquele homenzinho torto? Ele regenera esse homem torto. Depois que ele regenera esse homem torto, ele justifica, ele perdoa. Lá no trono dele, lá na sala do trono dele, ele justifica. Acabou. Amém? Justificou você. Então, você tinha sua vidinha torta, sua vidinha errada, ele chamou, ele regenerou e ele justificou. Entendeu o processo? Ele justificou. Entendeu? Então, aí, isso é uma coisa que não é você que é justo, não. Tá? Você não é bonzinho, não. É Deus que é bom e declara você justo. Amém? Declarou. Diante do trono dele, falou, olha, justificado. Depois que ele justificou, o que ele faz? Ele adota você, ó. Ele adota. Entendeu o que ele faz? A gente estuda isso como processo de salvação. Então, a gente vai subir nos degraus. Vai subindo. Então, Deus chama, Deus ele justifica, Deus regenera e ele adota. Amém?
Então você foi adotado, você foi regenerado, você foi justificado. E agora você vai desenvolver o processo da santificação, entendeu? Deu para entender? Aí você começa a desenvolver o processo de santificação. Tem gente que quer fazer invertido isso, mas na verdade, a sequência é essa, né, pastor? Pastores que estão aí, a sequência é essa, é chamado, justificação, regeneração e depois desenvolvimento da santificação. E no desenvolvimento da santificação entra o apóstolo Pedro, aqui nessa carta. Quando ele começa a falar com as famílias, ele fala sobre o trabalho, fala sobre um monte de coisa, ele fala aqui. Esse processo que ele fala aqui é na vida dos cristãos, daqueles que são crentes, é um processo de santificação. E nesse caso aqui, ele vai tratar do processo de santificação na família. Então, ele dá uns conselhos. Eu pude perceber aqui, não sei o que aconteceu com Pedro, mas Pedro dá uns conselhos com alguns tópicos a mais para a mulher e só um para os homens. A gente não entende, mas tudo bem. Amém? A gente não entende. Então, vamos ler, queridos. Abre a sua Bíblia aí, vamos ler aí o primeiro versículo, até o 7. Vocês me ajudem para a gente pregar. Amém? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler o primeiro e vocês vão ler o resto até o último. Cada um lê um. Se quiser ficar em pé, fica. E a gente fala rapidinho sobre isso. Tá bom? Olha, da mesma maneira... Esposas, cada uma de vós, sejam submissas aos vossos próprios maridos, com o propósito de que, se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, pelo procedimento de suas esposas. Responsabilidade grande para as esposas que têm um marido não crente. Alguém leu 2 para mim. Outro. A beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Queridos, a gente pode ver aqui o pastor Pedro dando uns conselhos para a família. Como é que essa mulher, ele pegou a mulher, pôs ela num cantinho aqui, e ele começa a dar algumas instruções para elas. Não é isso? Não é isso, não é? É isso, ele começa a dar algumas instruções para ela. No primeiro, ele diz assim, olha, vocês devem ser submissas aos vossos próprios maridos, com o propósito que se algum deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestação, só pelo procedimento de suas esposas. O que ele quer dizer com isso aqui? O que é isso? O que ele quer dizer? Ele quer dizer, irmãs, que nós temos que ser santa dentro da nossa casa. Amém? O marido não é crente, aí você vem para a igreja no sábado, chega em casa, você, epa! Né? Desmascara tudo e esqueceu que você ficou na igreja até de manhã, que você ficou na igreja o tempo todo, o marido não é cristão, então você nunca vai conseguir ganhar o seu marido se você não aprender a se comportar como crente. Amém? Na nossa linguagem é bem isso. Se você não aprender a se comportar, você nunca vai ganhar. Para que eles sejam ganhos sem admoestação, sem falação, sem falar, somente por notar você. Quando ele olhar você, caladinho, ele fala, essa mulher está diferente. Essa mulher está com alguma coisa, um brilho diferente. E esse homem, ele olhando para você e vendo em você esse comportamento, ele vai ver a palavra de Deus em você. Amém? É isso que ele está querendo dizer. Agora vamos aí para o versículo 2. É isso mesmo, né? O testemunho da vossa... E testemunhando a vossa maneira de ser honesta e respeitosa. Amém? Quando a gente fala isso daqui... Mas, olha, Pedro, ele pega pesadinho. Né? Porque hoje a gente tem que ficar meio assim para falar essas coisas aqui. Mas ele está falando assim, olha, de maneira que vocês sejam honestas. Não compre sem pagar, não mintam, não passe o zap, nada de ninguém. Sejam honestas, tenham um comportamento ilibado, um comportamento honesto. É isso que ele está querendo dizer. Certo ou não? Alguém aí pode levantar a mão, não, diaconisa, não é isso não. Amém? Ser honesta, sincera. Não mentir. Sabe aquela mentirinha que você conta? Você compra
200 no cartão, você fala para o seu marido que você comprou só 100? Está vendo como eu sei? É isso aí, irmãs. Sabe aquela mentira que você fala assim, olha, você vai no shopping, você compra 10 sapatos, você fala, bem, comprei um sapatinho para mim. Você comprou 10, você está mentindo. É isso que ele está falando, ser honesta. Honesta, amém? Tá certo ou errado isso? Tá certo. Ser respeitosa. Mulher que se dá ao respeito em toda maneira de viver. Maneira de falar, de proceder, de caminhar, dentro da sua casa, fora da sua casa, com o vizinho, com a igreja, em todo lugar. Ela é uma mulher honesta. Amém? É isso. Versículo 3. Lê de novo para mim. Nós vamos ler até o 7, gente. Pode ler de novo, irmã. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ah, tá. Agora sim, diaconisa. Agora eu vou dar que nem uma baranga agora. Agora danou mesmo, né? Não vou fazer mais a chapinha no cabelo, não vou colocar aquela roupa bonita, porque não pode. É isso que está querendo dizer o versículo, queridos? É isso, irmãs? Não, filha, não é isso, não. Você tem que se arrumar e se arrumar muito bem, para o seu marido achar você bonita sim. Mas isso não pode ser a prioridade. Amém? É isso que ele está querendo dizer. Isso não pode ser a prioridade. Ou seja, meu cabelo é mais importante do que o meu marido. A minha vestimenta, o meu adorno é mais importante do que a minha vida. É diferente isso na nossa cultura e na mídia aí? É diferente isso? A mulherada da televisão e das novelas, elas falam que vão divar. Os homens vão ficar agora, eles não sabem o que é isso. Divar, as mulheres sabem o que é, né? É que elas vão divar, vão virar divas. Ou seja, a beleza delas, o exterior delas é mais importante do que o que está dentro delas. Eu costumo dizer que tem mulher que não precisa fazer um transplante não precisa fazer cirurgia de como é que é? De estética, mas sim fazer um transplante de coração. Já viu isso? Em vez de você melhorar a sua estética, você deveria fazer um transplante de coração. Mudar o que está dentro de você. Então, aqui o apóstolo não quer dizer que o seu enfeite é que você não se arrume, que você agora fique feia, não é isso. Mas que você não dê tanta prioridade a isso. Lê de novo, irmãs. Vamos ver se eu entendi direito, às vezes não entendi. Eu imagino que naquele tempo lá, as mulheres estavam indo para a igreja parecendo que ia para o carnaval. Lá na igreja de Pedro. Pedro falou assim, vou dar uma falada com essas mulheres, que é para elas tomar tenência. Amém, queridos irmãos? Então, o enfeite não tem que estar no que as pessoas veem, naquilo que as pessoas estão enxergando, mas o enfeite tem que estar na beleza interior. Vamos ler mais? Versículo 4. Quem vai ler para mim o versículo 4? Ao contrário, olha que interessante o que ele faz. Ele mostra no versículo antes, e ele fala, olha, que não seja assim, que não seja assado, que não seja no exterior, no frisado dos cabelos, nas tranças, no uso de joias. Mas aí ele explica como é que é para ficar então, Pedro. Como é que eu tenho que fazer? Ele fala assim, ao contrário. Estejam no ser interior, ou seja, no coração, naquilo que ninguém está vendo. Vamos continuar lendo o resto? Pode ler mais. Pode ler de novo. Pelo contrário,
É de grande valor para quem? É de grande valor para quem? Para Deus. Como que deve ser a beleza demonstrada em um espírito dócil. Amém, irmãs? Um espírito dócil, tranquilo, que é de grande valor diante de quem? Amém, queridas? Então, não preciso ficar falando muito aqui a palavra. O Pedro, o pastor Pedro, ele vai detalhando como é que deve ser o nosso comportamento como mulher na família. Amém? Vai detalhando como deve ser o nosso comportamento como mulher na família. E aí ele fala assim, olha, o que eu aprendo aqui, olha, a nossa beleza, ela não tem que ser exterior, para todo mundo ver. É claro que ninguém vai andar muito mal arrumado, tem que andar bem arrumadinha, mas não priorizar isso. A sua beleza tem que estar dentro de você, e isso é muito precioso para o pastor da igreja. É para Deus, é assim que diz o versículo, amém? Isso é muito precioso para Deus. Então, quando você agrada o seu marido de forma que a Bíblia, da maneira que a Bíblia manda, você consolida a sua casa com entendimento e com conhecimento do que está escrito na palavra de Deus. E agora, conhecendo o que está escrito, o que você faz? Você coloca isso em prática e a sua vida muda de dentro para fora. Amém, queridas? Vamos ver, queridos irmãos, ainda vamos ler o versículo 5. Pois era assim que também costumavam adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam suas esperanças em Deus. Elas se sujeitavam, cada uma ao seu marido. Amém? Ele dá uma comparação aqui, né? Ele fala, era assim, viu, irmãs? Era assim, viu, irmãs de Vila Carolina, que as mulheres do passado, elas se comportavam. Era dessa forma que elas se comportavam para agradar a Deus, com espírito manso, quieto, dócil, que é agradável a Deus. Obedeciam seus maridos, faziam a vontade de Deus, obedecendo. Não é a submissão cega, é submissão, é fazer a sua missão ao lado do seu companheiro. Isso não é estar embaixo dos pés, mas é estar sob missão. Você tem a sua missão, amém? A sua missão de honrar, de respeitar, de trazer a paz, harmonizar o seu lar, a sua casa e os seus filhos. É isso que eu entendi aqui. Se eu entendi errado, depois os pastores explicam direitinho. Amém? Essas mulheres, elas tinham alguém para olhar no passado. Ele falou assim, olha, como Sara. É dessa forma que Sara andou. É dessa forma que Sara se vestiu. É dessa forma que Sara teve o seu proceder aceito diante de Deus. E é dessa forma que nós e vocês devemos ter também. Amém? Versículo 5. Nós já lemos, né? Agora vamos ler o 6. Que vai falar de Sara. Como Sara, que obedecia a Abraão, o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Amém? Tem Sara como exemplo. Então, se você obedecer, você será chamada filha de Sara, porque obedeceu. Ele dá esse exemplo, ele usa essa mulher, ele diz, olha, Sara, ela obedeceu ao marido dela. Amém? Ela obedeceu ao marido. Não é obediência cega, mas é obediência respeitosa. Amém? É obediência respeitosa. Se o seu marido for um cabeçudo, porque a Bíblia diz que o homem é o cabeça, não é? Mas, de vez em quando, a gente vê alguns cabeçudos. Não que aqui na igreja de Vila Carolina tenha, mas a gente vê alguns cabeçudos. A Bíblia diz assim que o homem é o cabeça. Mas tem uns que é cabeçudo. Mas, graças a Deus, aqui em Carolina não tem cabeçudo. Então, se o seu marido não é cabeçudo, então você tem que obedecer, estar junto com ele. Amém? Tem algum na Bíblia que foi cabeçudo e a mulher não obedeceu ela e deu tudo certo? Tem. E eu vou falar disso com muita propriedade, porque eu falei disso no PG das Irmãs no sábado passado, e achei maravilhosa a história de Abigail, quando tinha aquele marido dela cabeçudo, que era o Nabal. A Bíblia diz que ele era chamado filho de Belial. Ele era chamado de louco, de tolo, o Nabal.
lá em 1 Samuel, capítulo 25. Chamado de tolo. O homem era chamado de tolo. Diz que ele era da família de Caleb. Quem era Caleb? Caleb era o que entrou com Josué na terra prometida, não era isso? Então a Bíblia não esconde a família dele, porque ele era de uma família de gente boa, gente crente, gente batuta. Gente crente desde pequenininho. Só que o homem era endemoniado. Não era não, irmãs? Significa o quê? Que às vezes o homem é criado na igreja, ele é filho de crente, mas ele é endemoniado. Mas aí ele casa com quem? Casa com Abigail, que disse que era bonita, mulher bonita, inteligente. Com certeza obedecia a tudo que Pedro está falando aqui sem saber, sem conhecer. E esse homem desafia Davi. E Davi também agora um homem santo, um homem de Deus, mas aí ele pegou pesado quando ele falou assim, falou, olha Davi, o Nabal diz que não conhece você, não conhece, quem é você? Quem é Davi? Ele mandou falar assim para Davi. Os moços deu esse recado para Davi. Davi falou assim, põe todo mundo a espada na cinta, põe todo mundo, pôs a dele também, está escrito lá, pôs a dele também e vamos lá, não vai ficar macho em pé, vamos matar tudo. Sabe quem falou isso? Davi. Davi vai pelo caminho com 400 homens armados de espada, ia chegar na casa do Nabal e arrebentar tudo que era homem e deixar só as mulheres vivas. Mas no caminho vem a Abigail. A Abigail foi no shopping, não, ela foi no mercado, fez uma cesta, fez frango assado, fez tudo. Levou, encontrou Davi no caminho, se ajoelhou nos pés e falou, a culpa foi minha, eu que não vi os teus moços vindo. Era a culpa dela, irmãos? Não, era a culpa do marido cabeçudo dela, mas aquela mulher com inteligência, com sabedoria, com mansidão, ela desfez a guerra que está contra a casa dela. O mais interessante é que ela chegou de manhã lá para contar para o homem. Ela chegou de manhã e falou tudo o que ela tinha feito. Que ela preparou uma cesta, que ela levou para os mensageiros. E o homem olhando para a cara dela e ela contando para ele. Porque ela chegou de noite lá, eu creio que era de noite. Ela chegou, estava acontecendo um funk. O cabeçudo estava dando uma festa lá. Estava mamadão, bêbado. Gente, está escrito lá. Eu estou falando na minha língua, mas está escrito lá. Ele estava bêbado. Ela chegou, não disse nada para ele. Que se fosse, talvez, a gente, né? Chegava lá, vamos parar com essa bagunça aqui agora, porque eu sou crente. Para com esse negócio aqui agora. O homem está bebendo. Para com essa bebida aqui agora. Ela não falou nada. Deixou o pau torar lá, a festa acontecer, foi. No outro dia, ela chamou o cabeçudo e falou para ele tudo o que tinha acontecido. Ele ficou olhando para ela assim, ó. Sabe o que deu nele? Deu um AVC. Deu um AVC. Diz a Bíblia que ele ficou, o coração dele parou, o homem paralisou. Porque se ela contasse para ele que ela ia ao encontro de Davi, ele tinha deixado? Tinha deixado? Não tinha deixado. O homem paralisou. Diz a Bíblia que após 10 dias ele morreu. E Davi glorificou a Deus. Falou, ufa, graças a Deus que não sei pôr minha mão naquilo. Graças a Deus. Manda buscar ela e casa com ela. Então, mulher abençoada tem disso. Deus faz os negócios legais. Amém, irmãs? Então, vamos seguir aqui o conselho do apóstolo que dá para nós hoje, aqui. Amém? Aqui e agora, aplicar isso na nossa vida. Honestidade, santidade, reverência, humildade, submissão ao marido. É isso que o texto está ensinando. A gente tem que pegar isso e aplicar na nossa vida de santificação na família. Amém? No processo de santificação. Diaconisa, é difícil? É difícil, mas a gente tem que tentar. A gente tem que pedir na graça do Espírito Santo. A gente tem que pedir ao Senhor força para fazer aquilo que o Senhor determina que a gente faça. Versículo 7, agora é o último versículo. Ele dá um conselho aqui para os homens, não é verdade? Ele fala assim, olha, exatamente da mesma maneira, vós maridos, vivei com a vossa esposa, na vida cotidiana do lar. Olha o que Pedro está falando, ele sabia o que ele estava falando. Está falando para a família mesmo. Na vida cotidiana do lar,
com sabedoria. Lembra do versículo que nós lemos no comecinho? Lembra, irmãos? Presta atenção. Entendeu? Lembra do versículo que fala assim, olha, com sabedoria se constrói a casa. Olha o conselho do apóstolo para os homens aqui. Olha o conselho dele. É quase o mesmo que está escrito aqui no livro de Provérbios, quando ele fala assim, olha, exatamente da mesma maneira, vós, marido, vivei com as vossas esposas na vida cotidiana do lar com sabedoria. Porque para viver com mulher tem que ter sabedoria, viu, irmãos? Amém? Para viver com mulher tem que ter sabedoria. Você só conhece, você consegue conhecer quando você estuda a mulher. A gente precisa falar às vezes para eles que eles não sabem, irmãs. Eles não sabem muito bem. Gente, a gente acorda de um jeito, dorme de outro, meio-dia a gente está de outro. Então, para entender e para conviver bem com essa bênção que Deus criou, porque Deus falou que é uma bênção, tem que ter sabedoria. Tá? Se você não tiver sabedoria, você não consolida o seu lar. Amém? Porque de manhã ela vai estar chorando. Eu acordei de manhã, olhei no espelho, eu estou horrível hoje, eu estou muito feia. Meio-dia ela está maravilhosa, ela se sente bem. Isso é mulher. Amém? Estou mentindo, irmãs? A gente não é assim? A gente é, irmãs. A gente é. Sabe aquele dia que você amanhece assim, você olha no espelho e fala assim, eu estou gorda. Não tem quem tire da sua cabeça, pode orar, pode ir pastor na sua casa que você está gorda. Não tem quem tire da sua cabeça. Aí o homem com sabedoria, ele fala assim, não, você está a mesma coisa. Você está muito linda. Pronto, acabou. Acabou, entendeu, irmãos? Você entendeu como é que funciona? Aquele vestido que ela pôs, ela achou que está ridículo. Meu bem, mas como você está linda hoje. Nossa, parece que tirou do nosso coração tudo que estava. Limpou a alma. Você entendeu? A gente é movida a isso. Aí eu coloquei aqui no meu papel aqui algumas coisas. Que o homem deve respeitar a mulher. Ele deve proteger. Ele deve sustentá-la. É o conselho do apóstolo. Ele diz, olha, cada um de vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo. Amar a esposa como a si mesmo, olha para você e diga, você se ama? Você se ama? Então é assim que você tem que amar a sua esposa. Amar como a você mesmo. É interessante a gente olhar o cuidado do apóstolo. Aí ele fala assim, o grande desafio de Pedro, que ele nos diz, exatamente o que nós lemos aí no versículo 7. Da mesma maneira, vós, marido, vivei com vossas esposas na vida cotidiana do lar, com sabedoria, proporcionando honra à mulher como parte mais frágil e como coerdeiras da graça da vida e da forma que há, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Então, ele aconselha os homens para amar, para respeitar, para entender que a mulher é mais frágil. Não é uma fraqueza mundana, mas por exemplo, se você colocar aqui, pode ser que tenha alguma irmã aqui que faça isso, um saco de cimento e pedir para levantar, e eu não levanto. Tem algum aqui que levanta? Levanta a mão aí. Mas um homem vai chegar aqui, vai pôr nas costas e vai levar. Entendeu? Achou? Você levanta, irmã? Um saco de cimento, 50 quilos. Tá, ela falou, mas nós não viu. Ela falou, mas nós não viu. Entendeu? Mas nós não viu. É difícil, olha. Mas de todas aqui, mas quem levanta o saco de cimento, levanta a mão. Quem levanta? O negócio é feio, não levanta, irmãs. Sabe por quê? Porque a gente foi criada assim. Entendeu? A gente foi criada assim. Agora tem uma coisa, pode levantar, mas se acaba toda. Não é verdade? Se acaba toda. Porque um saco de cimento não é para uma mulher, irmã, pegar. A gente até pode tentar, eu nem tento, Deus me livre. Mas a gente pode até tentar, mas é difícil. É isso, a fragilidade, o carinho aqui é esse. É entender que a mulher é para ser tratada com carinho. Amém? Que a mulher é para ser tratada com carinho, como coerdeira do dom da graça da vida, de forma que sejam
de forma que as vossas orações não sejam interrompidas. Aí eu coloquei aqui no meu papel, a mulher é diferente do homem. O homem precisa saber que toda mulher gosta de ser cortejada. Amém? Já viu uma historinha, não sei se eu falo isso aqui, já viu uma história dizendo que a mulher é que nem o fogo a lenha? Fogão a lenha. Já acenderam o fogão a lenha? Já acenderam a churrasqueira? Como é que é? Você precisa ir, né? Então, precisa de ter cuidado. Entendeu, irmãos? A mulher gosta de ser cortejada, elogiada. Sabe aquela prancha que você fez e ninguém falou nada? A mulher gosta de receber um elogio. Ela gosta de ser incentivada. Mulher gosta de... Tem uns homens, irmão, graças a Deus que aqui não tem. Aí fala assim, não, isso não dá para você não. Seu tico e teco não funciona. Não fala isso não. Né? Tem uns que falam assim, você é burra. Não, né? Não pode falar isso. Mulher gosta de ser incentivada. Não, meu bem, vai que você vai conseguir. Mulher gosta disso. Mulher gosta de receber declaração de amor e gestos românticos. Amém? Não é? Mas a gente gosta, né, diaconisa? A gente gosta. Se puder vir acompanhado com a bolsa, com o sapato, também a gente agradece. Entendeu? Então, o que acontece? É mais ou menos isso que o apóstolo, ou seja, é tudo isso que o apóstolo diz aqui no versículo 7. Olha, conviva com ela com sabedoria. E aí, o que vai acontecer quando você convive com ela com sabedoria? O seu lar vai ser edificado com sabedoria. E os cômodos vão se encher de conhecimento. E haverá muita abundância de paz. Amém? Se a gente colocar em prática aquilo que está escrito para o nosso bem-estar. Aí eu coloquei ainda no meu papel, a mulher sábia edifica a casa. O marido confia nela, ela faz o bem e não o mal. Ela trabalha de boa vontade, ou seja, ela não é preguiçosa. Ela é zelosa, ela faz caridade às outras pessoas. Ela abre a boca com sabedoria. Ela olha para o governo de sua casa. Ela não é dada à vaidade. Lembra aqui do apóstolo? Ela não é dada à vaidade, ou seja, ela é uma mulher que ela se traja bem. Porque a mulher lá do provérbio se trajava muito bem, mas era um trajar honesto, era modesto. Amém? Vocês concordam com isso? Digam amém. Era modesto. Então, o que nós temos que fazer aqui? Obedecer o que está na palavra de Deus. É claro que eu não vou ler todos os versículos que eu pus aqui, porque não dá, é um culto de domingo, não dá para ler. Mas vocês podem depois pesquisar aí na casa de vocês e vai entender aquilo que eu estou falando. O que o Provérbios diz que a mulher deve abrir a boca com sabedoria. Eu só vou falar nesse negócio de abrir a boca com sabedoria, porque sempre que eu falo para as irmãs, eu costumo falar para elas, irmãs, põe a sua língua na cerquinha. Põe a língua na cerca. Porque tem irmãs,